Olá, boa noite, amigos. É com grande alegria que estamos hoje aqui para realizar a nossa reunião doutrinária das quintas-feiras. Iniciaremos então com uma mensagem de harmonização e após uma oração. A mensagem é do livro de Respostas, Médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Provável estejas atravessando as horas difíceis que não aguardavas. Querias o empréstimo de recursos amoedados para acertar os próprios negócios e os amigos falharam. Perdestes todos os haveres num investimento que te parecia importante e que resultou em fracasso. Colocaste todas as esperanças num filho querido que te trocou por aventuras inferiores. Pessoas amadas deixaram-te a sós, afastando-se junto daqueles mesmos que te recebiam apreço e confiança. Companheiros de ontem surrupiaram-te hoje as vantagens e os bens. Apoiavas-te no afeto e na dedicação de alguém que a morte transferiu de plano, impondo-te desajuste e solidão. Se essas horas de crise te surgiram na existência, não te desanimes e nem te desesperes. Ergue a fronte para o alto e conta com Deus. Então, nesse momento, convidamos a todos os irmãos ligar-nos através da nossa mente ao Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, e pedir a Ele que envie a nós, através do seu amor, raios reabilitantes, vitalizadores, reparadores, para a nossa energia espiritual e, consequentemente, orgânica também. Que o Deus que nos protege, que é nosso Pai, que nos ama, só nos fará o bem, e nós, tendo a fé nele, a esperança de um futuro melhor, temos a certeza que iremos encontrar essa harmonia que hoje estamos aqui para conquistá-la. E para isso é necessário que nos envolvamos nesse amor que é emanado de Deus, nosso Pai, que nos conscientizemos que temos que seguir o nosso Mestre Jesus, que Ele é o enviado de Deus e veio nos trazer o tratamento para a nossa alma, para a cura da nossa alma. Ele mesmo, Jesus, nos disse que veio para os doentes e não para os sãos. Então, que possamos, com essa conexão divina, poder nos concentrar na exposição doutrinária que a nossa irmã Jacira fará a seguir, e que possamos ter um bom aproveitamento, prestando atenção e levando para a nossa experiência do dia a dia. Que assim seja. Então, é com muita alegria que hoje nós temos aqui, para fazer a nossa palestra no Centro Espírita Fraternidade, a nossa irmã Jacira, que é trabalhadora de longa data do Centro Espírita Fraternidade. E hoje, então, ela nos trouxe um tema muito importante. O próprio Kardec nos disse, né, fora da caridade não há salvação. E o tema dela hoje é exatamente sobre a caridade. Então, passamos a palavra para a nossa irmã Jacira. Boa noite a todos. É com alegria que retornamos a fazer as palestras da Casa Espírita Fraternidade, agora de um modo diferente do costumeiro, mas desejamos que todos os senhores possam aproveitar das falas que fizermos em função da caridade. Então, deste livrinho
da Allan Kardec, que é uma simulação de uma entrevista com a nossa querida Sueli Caldas Schubert, recentemente desencarnada, em que, através das suas perguntas, ela encontrava as respostas nas obras básicas da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E entre um desses itens está a caridade, e a pergunta que ela faz terá resposta no Livro dos Espíritos. Há pessoas que dão esmolas, donativos para instituições, assinam listas de Natal contribuindo com dinheiro. Isso é caridade, segundo a voz geral. E sabemos que é realmente uma forma de a criatura aprender a doar do que tem. Mas, aos poucos, novos conceitos em torno do assunto foram surgindo, e hoje em dia incentiva-se as pessoas a doar também de si mesmas, do seu tempo. Seria essa a caridade que o mestre recomenda? E aí, na pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 886, nas leis de amor, justiça e caridade, na página 275, neste livro que eu tenho, o Livro dos Espíritos, ele responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena indulgência, porque nós mesmos temos necessidade de indulgência. Daí ele diz: proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar, antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E, meus irmãos, na verdade, todos nós sabemos que, pelos ensinamentos de Jesus, nós temos a obrigação, o dever, de nos reconhecermos como irmãos e fazermos para os outros o que a gente gostaria que fosse feito para nós. Que nós tivéssemos caridade com os nossos irmãos como nós gostaríamos que tivesse para conosco. E, na verdade, não é a nossa condição econômica, financeira, a nossa posição na sociedade, as condições de trabalho, às vezes privilegiadas que nós temos, que faz com que nós não tenhamos necessidade da caridade, porque a caridade é tudo que eu posso fazer para o bem de alguém. E nós sabemos que as coisas materiais não obrigatoriamente nos dão a felicidade, a alegria, o bem-estar que nós gostaríamos. Às vezes temos as bolsas cheias e o vazio no coração, na nossa vida, na nossa existência, e ficamos nos questionando por que é que outras pessoas bem menos providas de recursos, com empregos mais humildes, em condições bem menos favoráveis que nós, se sentem tão bem e tão felizes, porque eles não têm um vazio. Então, é importante que nós tenhamos esta noção. E no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós vamos encontrar desde a beneficência, e por vários capítulos, né, a explicação do que seria a caridade para conosco, para com as pessoas. Aí ele fala da beneficência, né? Que a beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo
os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesses compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas. Sentimento que faz, olha a criatura, as outras como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir seu irmão. Pudesseis, meus irmãos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os semblantes macerados, refulgidos subitamente de esperança, porque faltos de pão os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras que, como um agudo punhal, se lhes enterram nos corações maternos. Estou com fome. Ó, compreendeis quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos, e vide o encontro do infortúnio, e em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. E de meus irmãos, e tende em mente estas palavras do Salvador, quando vestires a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. E nesses tempos que vivemos, há muita necessidade dessa caridade espiritual, que conforta, que anima, que auxilia. Mas também estamos tendo muita necessidade da caridade material, do alimento, do vestuário, do auxílio às pessoas. Porque nós todos presenciamos, todos os dias, gestos de generosidade, de amorosidade e de caridade o tempo todo. Mas é uma necessidade que não é suprida numa totalidade, porque para aquele que está desempregado, para aquele que tem fome, para aquele que não tem recursos e de onde se aprovisionar daquilo que precisa, do alimento, do vestuário, da habitação, a nossa caridade, na verdade, é quase uma esmola, porque ele tinha quando nós chegamos, nós suprimos momentaneamente, mas ele vai continuar a ter. E o que nós precisamos é fazer a caridade e, às vezes, embora algumas criaturas tenham muito desprezo pelas doações, pelo auxílio, considerando isso esmola, a esmola é quando nós fazemos isso no sentido de mostrar para a pessoa que ela é uma necessitada e nós o estamos suprindo das suas necessidades, aliviando momentaneamente o seu sofrimento. Mas há também, na verdade, a caridade não é propriamente o gesto, mas é o modo como esse gesto é feito, o modo como olhamos para a criatura, de igual para igual, de nos tornarmos amigos das pessoas, antes de chegarmos e fazermos alguma coisa por ela. Perguntarmos para ela, e aí ele falou ali nos infortúnios ocultos, há criaturas que morrem de fome, e não contam isso para ninguém. Por quê? Porque eles não são profissionais da mendicância. Nunca foram. Eram trabalhadores que perderam o emprego, eram pessoas que envelheceram sem ter conseguido se aposentar, porque sempre trabalharam sem carteira assinada, sem ter desconto de nada, sem poder ter uma aposentadoria. E eles, como nunca foram pedintes, não vão agora na velhice pedir. Então, morrem de fome. Então, o nosso olhar, a nossa atenção tem que perceber e procurar por essas criaturas e auxiliá-las, porque é muito triste para uma pessoa que nunca mendigou, que nunca precisou de pedir, de repente, por um adoecimento, pelo envelhecimento, pelo desemprego, fica totalmente à mercê da fome, do frio,
é botado para fora do lugar onde morava porque não tem condição de pagar o aluguel e vai para as ruas sofrer e morrer. Então, é importante que a gente tenha essa noção de tornar-se amigo das pessoas, tornar-se como Jesus era. Ele não chegava para as pessoas e olhava para elas como o que elas estavam naquele momento, mas ele via nelas o que elas poderiam vir a ser e o que elas estavam caminhando para ser. Que aquilo que eles estavam vivenciando naquele momento era uma situação passageira, como é passageira para nós também. E não vamos dizer que essas situações de vulnerabilidade social e de doença e de todas essas coisas das pessoas que precisam da caridade não são passageiros, são um aprendizado que elas estão fazendo. E, às vezes, o aprendizado não é para elas, é para nós que estamos vendo, para que nós tenhamos também olhos de ver e aprendamos a auxiliar as pessoas. E para quem está acostumado a fazer trabalhos assistenciais, a gente percebe assim como algumas pessoas ficam felizes em receber a doação e ficam agradecidas, e como há pessoas que não se sentem assim, que se sentem muito constrangidas, muito entristecidas, e aí elas fazem uma fala assim para a gente: olha, que bom que a senhora soube que a gente estava passando necessidade, mas é só por agora. Nós vamos dar um jeito na nossa vida, só sabe? Então, assim, é doloroso, então nós temos que ter toda uma condição, todo um tato para que a pessoa entenda. De perguntar: o senhor precisa? O que é que o senhor precisa? O senhor quer? Eu tenho ali no carro alguma coisa. Será que o senhor ficaria feliz se eu pudesse compartilhar isso com o senhor? Eu estou levando para outras pessoas que estão precisando, mas posso repartir com o senhor, com a senhora, com as crianças e tudo. Então, esse gesto de olhar para ele como um ser humano, porque ele é um ser humano, de olhar para ele como um irmão, porque ele é um irmão, faz toda a diferença, né? Então, eu acho que é bem importante isso, que a gente faça a caridade sem humilhar as pessoas, sem fazê-las se sentirem mal, né? Daí ele fala aqui no item 12, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? Ele diz assim que sede bons e caridosos, essa chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se nas altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga da caridade. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-ão o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria? A narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa. Se unicamente buscasses a volúpia que uma boa ação proporciona, conservar-vos-eis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara apenas é a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosos a lembrança de uma multidão de homens de bem. Daí ele fala mais adiante: homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para vos estimular o zelo e as virtudes é que Deus permite, para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espirituais unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis.
Então, ele diz que os espíritos vêm nos trazer todos esses ensinamentos e nos trazer todos esses alertas e nos lembrar do quanto é importante a caridade, porque nós não nos lembramos sozinhos disso. Mas que se nós quiséssemos, nós mesmos nos lembraríamos, sem que para isso fosse necessário que eles nos lembrassem. Porque Deus, que existe em nós, nos lembra disso através da nossa consciência, que a dor que nós sentimos, os outros também sentem. Que nós todos fomos criados iguais para a dor e para a alegria. Então, quando nós sentimos empatia e, de alguma forma, olhamos o outro como nosso igual, como nosso irmão, e nos posicionamos na posição dele, porque nós não sentimos a dor do outro. Nós podemos nos posicionar no nosso sentimento, no nosso pensamento. Se eu fosse ele, e se eu estivesse no lugar dele, o que é que eu gostaria que fizessem por mim? E como é que eu me sentiria se alguém me alcançasse um prato de comida quando eu tenho fome, uma coberta quando eu tenho frio, um remédio quando eu estou doente, um teto quando eu estou desabrigado e na chuva? Como é que eu me sentiria? Então, é nesse momento que não precisaríamos que os bons espíritos viessem nos lembrar, porque nós sabemos o que é necessário que façamos, né? Então, é importante que a gente vá lembrando, e nesse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, também ele nos fala das pessoas que dizem que não têm o que oferecer, não têm o que dar, que não fazem a caridade porque não tem nada para oferecer. Às vezes, o que o necessitado precisa é de ouvidos atentos, para ao menos ouvir. E como a gente precisa de pessoas que tenham tempo para nos ouvir. Porque, infelizmente, todos nós temos muita vontade de falar, mas pouca vontade de ouvir. E pouca vontade de realmente escutar as pessoas e confortar elas. E quando nós, neste mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala de podermos viver, ouvir e vivenciar e dizer, confortar as pessoas. Eu também já passei por todas essas situações semelhantes às que você está passando. Eu sei o que você sente. Então, eu quero que você saiba que a doutrina dos Espíritos me confortou através dos ensinamentos de Jesus e das almas dos homens que já viveram um dia na Terra e viveram as coisas que hoje nós estamos vivendo, para que você compreenda que esse ensinamento vai te confortar, vai te ajudar e vai fazer com que você seja tão feliz como eu estou sendo agora, através desse conhecimento. Então, é importante que nós tenhamos essa condição, essa boa vontade. O Divaldo nos lembra, assim, em algumas das suas palestras, das suas circunstâncias, né, da sua vida, que quando a gente não quer ajudar as pessoas, quando a gente não quer fazer nada por ninguém, quando a gente é egoísta, a gente fala assim, oi, e vai embora. Porque se disser, oi, como vai? É provável que a pessoa comece a contar. Ah, mas eu não estou bem, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo e tal e tal. E aí a pessoa sai correndo porque ela não quer ouvir, porque ela não tem vontade de ouvir. Aí ela começa, de repente, a contar os dramas mais tenebrosos da vida dela. Não, eu também estou passando horrores, está horrível, minha vida é um horror. E aí a pessoa, em vez de sair confortada, sai ainda mais entristecida, pensando, não consegui nem que me ouvisse, né? Então, é importante que a gente faça o que a gente pode. Há grupos de pessoas também, ele fala no Evangelho, de senhoras, que semanalmente se reuniam para fazer agasalhos para as crianças, que o inverno na Europa era muito rigoroso, como é para nós também. Então, semanalmente, essas senhoras se reuniam, muito antes que o inverno chegasse, confeccionando roupinhas
grossas, rústicas, mas que iam aquecer essas crianças. Então, isso também é importante. É importante que a gente se decida a trabalhar pelo bem da coletividade, porque, na verdade, esse bem não é para as pessoas, é para a gente, é para a gente. A gente que fica feliz em fazer isso, a gente que fica feliz em ocupar e usar as nossas habilidades também, né? E isso nos desperta um sentimento de utilidade, né? Um sentimento de alegria. Aquilo que eu sei pode ser útil para alguém, pode aquecer alguém, pode confortar alguém. As experiências que eu vivenciei podem ser, de alguma forma, um aprendizado para mim e uma superação, se eu conseguir superar, para que eu possa depois compartilhar com as pessoas que estão num momento passando pelas mesmas situações, poder confortá-las. Eu também já vivi situações assim, mas eu aprendi que isso são aprendizados, são experiências que vão fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. Aproveite isso agora. Alcance um livro, conforte a pessoa, converse com ela, convide ela para ir nas casas espíritas, para que ela possa, lá, chegando, a espiritualidade amiga, acolher ela e encontrar nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus pensamentos, uma oportunidade para que essa pessoa possa também aproveitar deste ensinamento, dessa doutrina tão consoladora que a todos nós tem consolado. Para encerrar, eu vou ler um último trechinho do item 12 do Não Saiba a Vossa Mão Esquerda o que dá a vossa mão direita. A caridade é a virtude fundamental sobre a que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que a pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador e a sua própria virtude dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração dissociente bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra esta doce carícia, a caridade? Então, a caridade nos faz um bem imenso e nos ajuda a nos sentirmos úteis e felizes. E todos nós precisamos de caridade. Alguns material, outros espiritual, outros emocional. Todos nós precisamos de caridade, porque, na verdade, somos irmãos, filhos de Deus, e todos nós, de alguma forma, sentimos as mesmas coisas, porque vivemos num mundo onde as nossas semelhanças são muito grandes, e embora nós pensemos por egoísmo e por orgulho que nós somos diferentes ou melhores que os outros, em verdade é uma ilusão muito grande, não somos. Somos espíritos imortais progredindo, com muitas semelhanças, embora materialmente possa parecer que alguns são mais privilegiados do que outros. Não são. Todos nós, às vezes, vemos apenas a aparência que a criatura mostra para o mundo, mas ela em si, os seus sentimentos, apenas ela mesma sabe, e Deus, o que cada um de nós sente. Meus amigos, muito obrigada. Espero que tenha podido ser útil as nossas palavras e o ensinamento dessa doutrina bendita para todos nós, através desse item tão importante, que é a caridade. Então, vou encerrando, fazendo juntamente com os senhores esta pequena prece de Bezerra de Menezes, para que todos nós possamos agradecer, pedir
e louvar a esse Deus amoroso e bom, que a todos nós fez iguais, e progredindo em direção a Ele. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos e espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Essa prece foi trazida pelo Espírito Irmão José, do livro Prece e Orações, psicografada por Carlos Bacelli. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite de descanso, de repouso, de refazimento, e que possamos amanhã despertar com sentimentos renovados de alegria e de esperança.